Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o auxiliar Marcos. Estamos aqui para lecionarmos mais uma lição do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica da EBD. Iremos aqui começar com o tema da lição, que é a Igreja Eleita, o tema da revista. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao meu pastor, ao nosso superintendente da Escola Bíblica, por ter nos confiado essa oportunidade de estarmos lecionando mais uma vez uma das nossas lições. Amém? Iremos começar com a primeira lição, com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Amém? O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 2, que está escrito assim: a vós e a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, está escrito assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Leitura bíblica em classe, são dois textos que nós iremos lecionar. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 1, do verso 1 e 2, e o outro é Atos 19, do verso 1 ao 7. Efésios 1, do verso 1 ao 2, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19. Quem não tiver revista, por gentileza, acompanhe na Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 19, do verso 1 ao 7, está escrito assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após viria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Como de costume, a leitura bíblica em classe, eu sempre tenho o costume de trazer uma breve interpretação e após isso uma aplicação bem breve. Nós iremos fazer um resumo sobre a lição de hoje, devido ao tempo, já comunicando que nós estamos transmitindo as aulas lá da EBD devido ao período de quarentena que o nosso país, o nosso Brasil está passando, esse surto do coronavírus, e temos que estar guardados no Senhor, mas também temos que estar perseverantes. Temos que estar com a fé em Deus, crendo que tudo irá passar. Tudo é só um momento, é só um tempo. Há um propósito debaixo dos céus, aqui na terra, estabelecido pelo próprio Deus. E esse propósito nós cremos que nós iremos superar e vencer a cada vez mais. Amém? Os dois textos da leitura bíblica em classe, um é Efésios e o outro é Atos dos Apóstolos, capítulo 19. São dois textos que são comparados, são dois textos que são comparativos. O primeiro é Efésios, capítulo 1, do verso 1 e 2. Isso é a carta que Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso, aos crentes em Cristo Jesus, fiéis em Deus pela promessa do Deus Pai. Então, o próprio apóstolo Paulo, preso na igreja de Roma, pelo seu período de prisão, ele está ali e ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E aqui, Efésios 1 e 2, é o início da saudação da carta, onde ele escreve, onde ele se identifica como apóstolo, criador e escrevedor da carta, ali naquele momento, e ali ele mostra para aqueles irmãos o que estava acontecendo, mas também o que ele tinha recebido de Deus. O verso 2 é um texto que nós temos que ler e entender o que o próprio apóstolo Paulo traz para que nós venhamos aprender. Ele diz: a vós graça e paz. Graça, que é um favor imerecido, que nós recebemos mediante a fé, pela vontade do nosso próprio Deus, e a paz é o resultado dessa graça que nós temos mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos 19, do verso 1 ao 7, como nós acabamos de ler, é um decurso, um percurso que ele tem
de caminhada na sua segunda viagem missionária. Atos 13 até Atos 16 é a primeira viagem missionária, Atos 16 até Atos 19 é a segunda viagem missionária. Paulo aqui está no seu final de período da segunda viagem missionária, e aqui ele encontra alguns irmãos na entrada da cidade de Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo foi para as regiões superiores, aonde se encontrava Éfeso. E nas regiões superiores, a primeira coisa que ele encontra são 12 discípulos que foram batizados no batismo de João ou Batista. Nós sabemos que Mateus 3 e Lucas 3 retrata para nós o batismo de João Batista com o arrependimento, batismo para arrependimento, para a remissão dos seus pecados. Mas aqui Paulo faz uma pergunta para eles, se eles já tinham recebido o dom do Espírito Santo, se eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, e nem eles ainda ouviram falar de tal ser. Então Paulo impõe as mãos sobre eles, mas antes os batiza, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo de Deus. E o mais lindo que eu acho desse texto é o verso 6, onde eles recebem o Espírito Santo através da imposição de mãos do apóstolo Paulo, e aqui ele demonstra duas características que nós, crentes assembleanos, temos como eficácia para nossas vidas espirituais e conhecemos muito bem, que é o dom de línguas e o dom de profecia, é o falar em línguas e o profetizar. E aqui, ao receber o Espírito Santo, eles profetizam e falam em línguas. E aqui o texto se finda dizendo que eram 12 os que estavam ali. Na introdução da lição, temos alguns assuntos também a tratar para o nosso ensino e para o nosso aprendizado. Está escrito assim: a epístola aos Efésios é dominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja é revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Amém? Na introdução, encontramos duas palavras que é colocada pelo autor da lição para que nós venhamos identificar a carta aos Efésios, tá bom? O texto em si, a lição em si, ela vai mais especificar sobre a carta aos Efésios. Então nós temos que entender mais sobre a igreja de Éfeso, os irmãos em Cristo Jesus da igreja de Éfeso, e a identificação que o autor na lição coloca para a igreja de Éfeso. Amém? A primeira coisa é que ele denomina a carta aos Efésios como a coroa dos escritos de Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o escritor de 13 cartas do Novo Testamento. Dentro dessas 13 cartas há as cartas pastorais, e ali também há as cartas da prisão. Então nós temos que entender que Efésios é a primeira carta que ele escreve na igreja, para a igreja aonde ele estava preso. E dentro do conteúdo das cartas da prisão, ela é conhecida como a coroa, não porque ela é mais significante, mas pelo estudo, pelo ensino que tem sobre ela, para que nós venhamos aprender mais e entender mais sobre a salvação, sobre aquilo que o nosso Senhor fez por nós naquela cruz. Amém? Ainda ele coloca uma outra palavra, uma outra frase, a rainha das epístolas. Lutero considerava a carta aos Romanos como uma das cartas mais conhecedoras e uma das cartas mais belas do Novo Testamento. Mas Paulo, ele vai descrever que Efésios é considerado como a coroa e a rainha das epístolas. E aqui na introdução, ele revela o propósito eterno do nosso Deus, é revelado para a igreja, mas para a igreja revelar ao mundo segundo o mandado do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Dentro do primeiro tópico, encontraremos a autoria e a data, E entendemos que no subtópico ele vai falar assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Pequeno, um dos nomes significados para Saulo.
era o seu nome romano. Bom, dentro do primeiro subtópico, entendemos que há uma controvérsia em alguns pensamentos, em algumas partes, quando algumas pessoas vão pregar sobre a história do apóstolo Paulo. Bom, tem aqueles pregadores que na hora de pregar, eles vão dizer que Deus mudou o nome do apóstolo Paulo, que Deus mudou a vida e mudou o nome do apóstolo Paulo. Mas dentro do estudo bíblico que nós aprendemos e que nós iremos trazer aqui abordando da lição, entenderemos que não foi preciso Deus mudar o seu nome já era esse. Na verdade, ele só foi necessário ele viajar para que o seu nome mudasse. Bom, então trazendo esse esclarecimento para cada um de nós, não é que Deus tenha mudado o nome de Paulo, Deus mudou a vida dele. Ele era perseguidor, tornou-se a ser perseguido. Atos 9, a Bíblia é bem clara e mostra para nós que ele era perseguidor, perseguia a igreja, matava os cristãos, e após ter o encontro com o Senhor Jesus, ali ele passou a ser perseguido pelos que estavam ao seu redor. Mas ele precisou viajar, então o texto vai dizer o seguinte da lição: o nome Saulo é o seu nome hebraico. Bom, então Paulo é o seu nome romano, ele só teve que viajar e o seu nome teve que ter uma modificação, tá bom? Um segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria do apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por ter se considerado o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11, verso 13 é o texto onde nós encaixamos sobre esta questão. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1, primeiro. Isto é, não é escolhido por homens. Dentro do segundo subtópico, aprendemos uma coisa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai revelar para a igreja de Corinto que a carta para o seu apostolado, sendo Paulo o seu apostolado, é a igreja de Corinto. E ali ele vai dizer que não é necessário que ele precise de cartas para que ele venha redigir ou estar convosco em oração ou escrevendo para eles sobre os ocorridos da época. Mas que a igreja de Corinto era o selo que ele precisava para o seu apostolado. Entendendo isso para as nossas vidas, é entender, irmãos, que ele foi chamado por Deus, ele foi elegido por Deus. Existe um texto do Novo Testamento que eu gostaria de trazer para os meus irmãos, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: mas quando Deus, que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça e achou por bem me revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não fui imediatamente consultar outras pessoas. Aqui o texto de Gálatas é o próprio apóstolo Paulo que está falando, mas aqui ele está revelando que o próprio Deus o separou antes que ele nascesse no ventre materno de sua mãe, para que ele viesse ser o pregador dos gentios. Lá na sua convenção, Atos capítulo 9, verso 16, quando nós vamos ler sobre a convenção do apóstolo Paulo, nós vamos ver que no meio da sua conversão, o próprio Deus, ele mostra para ele o que seria necessário para que ele viesse estar na chamada missionária, na chamada apostólica que ele iria receber. Olha o verso 16: pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, já na conversão do apóstolo Paulo, trazendo um pouco sobre a história dele para que nós venhamos contemplar sobre a carta aos Efésios, o próprio Jesus Cristo, na sua conversão, mostra para ele o que ele deveria de suportar pelo Evangelho e por amor ao próprio Jesus Cristo. Amém? No terceiro subtópico do primeiro ponto, diz assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 1. O preso do Senhor, Efésios 4, 1. E o embaixador em cadeias, Efésios 6, 20. Isso indica que uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta ao Filemão. Bom, dentro desse conjunto de cartas, eu fiz um estudo sistemático sobre as cartas da prisão do apóstolo Paulo e identifiquei que está faltando
uma das cartas que, historicamente falando, ela poderia ser colocada dentro do rol das cartas da prisão. Se você for ler 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver que Paulo ele pede os livros, ele pede a bata, né, ele pede aquele manto dele, mas também ele pede que traga para ele as instruções de tudo o que estava acontecendo. Mas ali também ele mostra que dentro daquele costume, dentro daquele estudo, ele poderia estar preso, né? Então eu fiz um estudo sistemático e existe um historiador que coloca a carta de 2 Timóteo como a carta de prisão também do apóstolo Paulo. Isso nós iremos ainda descrever no decorrer da revista até chegar mais lições. Quarto ponto, quarto subtópico, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região da Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28, verso 30, entre o ano 60 ao ano 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir desta permissão, a data, provavelmente, da redação da epístola aos Efésios, ocorreu por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tito como seu portador, Efésios 6, 21. Bom, entendendo sobre a data, sobre a autoria e sobre a data e sobre o próprio autor, entendemos que ela teve uma data, né? Atos 28, verso 30 vai refletir sobre a prisão domiciliar de Paulo. Há um estudo que mostra que após a primeira prisão, ele é solto, mas na sua segunda prisão, já é a segunda prisão que ele vai ser morto ali pelos soldados de Roma, pelo próprio, a ordem do imperador de Roma. Bom, então após 2 anos ele é solto, e ali nesse período de 2 anos, cremos que ele escreve essas cartas da prisão, Efésios, como é a primeira carta. No segundo subtópico, tem os destinatários, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu e sua principal era pavimentada em mármore com suas colunas que trabalhava em ambos os lados. Era considerada como uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes e tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre os animais selvagens, como também entre os homens e os animais. Se nós formos ler Atos capítulo 19, nós vamos encontrar que o que acontece em Éfeso na chegada de Paulo é um rebuliço muito grande. Após ele chegar em Éfeso, prega para aqueles 2 discípulos, ora por ele, os batiza, impõe as mãos sobre ele, o Espírito Santo vem sobre eles, acontece uma revolução ali dentro de Éfeso. Se você for ler Atos capítulo 19 todinho, você vai ver que Paulo ali, ele traz para dentro de Éfeso uma quebra política, uma quebra econômica gigantesca dentro da cidade. Após pregar o Evangelho e libertar algumas pessoas que estavam sendo enganadas pelo próprio diabo, ele quebra ali a forma de lucro que aqueles homens tinham pela deusa Diana, né? Pela estátua da deusa Diana. E ali ele traz um reboliço muito grande na vida daquelas pessoas, porque uns quiseram apedrejar, outros quiseram matar, e ali ele é levado ao concílio, do concílio ele é disperso, é levado para outro local. Mas o que temos que entender é que o Evangelho de Jesus, pregado com a genuína verdade e com a genuína palavra, ele traz no mundo espiritual, para o reino das trevas, um reboliço, irmãos. Ele traz para nossas vidas uma iluminação e uma clareza para cada um de nós. Mas para aqueles que não conhecem a Cristo, ele traz a luz que excede a todo entendimento e traz a paz que nós precisamos para as nossas vidas. O segundo tópico, o segundo subtópico, o segundo ponto, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, a Diana, né, a deusa da fertilidade. Essa deusa da fertilidade, como ela é conhecida num templo, o culto pagão para ela era um culto que era feito entre sexo explícito na frente de outras pessoas, na frente dos sacerdotes, em praça pública, tá, gente?
Só para vocês saberem como era o estado da calamidade e como era o estado espiritual das pessoas naquele local. Era necessário somente um trabalhar do Senhor para que isso viesse a acontecer. A construída em mármore, a economia da cidade dependia das milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda era um comércio de nichos e de pratas e vendidos ao templo, a razão pela qual os seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo e com a imoralidade da época. Trazendo para os dias atuais um pensamento, trazendo para os dias atuais o que acontece lá em Éfeso, o que acontecia, em Éfeso, na chegada do próprio apóstolo Paulo, nos traz um pensamento para os dias atuais. A pergunta que eu poderia fazer para os meus irmãos é a seguinte: será que nos dias atuais se torna diferente dos tempos de Paulo, após ele chegar em Éfeso? Será que o que acontece no nosso mundo atual se torna diferente do que acontecia lá? Lá o culto para a deusa da fertilidade, a deusa Diana, era em praça pública e todos ali faziam cultos, eram despidos, nus, e começavam a ter relações explícitas com outras pessoas. Hoje em dia, no nosso tempo atual, passamos aí por um carnaval, mês de fevereiro, e tivemos aí mais uma afronta ao meio evangélico, tivemos aí mais uma complicação do nosso mundo atual contra a fé cristã. E entendemos, irmãos, que tudo isso é a volta do Senhor Jesus sendo pregada e sendo mostrada em todos os cantos. O que temos que entender: Jesus sempre foi vencedor, Jesus sempre vai vencer, e Jesus sempre vencerá. Apocalipse capítulo 20, verso 10, a Bíblia diz que em breve que ele será lançado, o sedutor será lançado no lago de fogo e enxofre com todos os seus enganadores. Romanos 16, 20, a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás, o nosso inimigo, debaixo dos nossos pés. Então temos que ter uma visão espiritual sobre tudo isso que acontece. E a visão espiritual que nós temos que ter é a visão espiritual ampla, não é uma visão espiritual raquítica. Porque se nós tivermos uma visão espiritual raquítica, nós não iremos crer e não iremos dar credibilidade sobre as coisas que acontecem no nosso tempo atual. Podemos sim trazer para as nossas vidas uma ligação do que acontecia nos tempos de Paulo para os nossos tempos atuais. Só que nós temos que entender é que a fé em Deus, ela permanece. A Bíblia diz: passará céus, passará a terra, mas esta palavra, ela não vai te passar. O terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20, verso 31. E quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, Atos 19, o verso 5 ao 7. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19, verso 8, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltando-se para os gentios, pregando num salão alugado numa escola de Tirano, Atos 19, verso 9, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia cada vez mais. Pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios, os espíritos malignos que atuavam naquela época. Atos 19, verso 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 18, verso 24 e 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo 1, verso 3. E segundo Irineu, lá em 130 a 202 depois de Cristo. O bispo grego do primeiro século, o apóstolo de João, também liderou a igreja lá de Éfeso. Então, dentro desse conteúdo, nós aprendemos que não só teve também a visita do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, houve também outras pessoas, outros enviados de Deus, mas a lição em si, ela traz para nós uma visão mais clara e mais ampla do que acontece com o que o apóstolo Paulo faz para cada um de nós. Quarto subtópico, a saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se digere
ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. E isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem propriedade exclusiva do próprio Deus. 1 Pedro 1, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, desculpa. E aqui, irmãos, é um texto que nós aprendemos e vemos que aqui há uma exclusividade do que o próprio Deus faz para cada um de nós. A exclusividade é que ele nos chama de nação eleita, povo escolhido e peculiarmente do seu próprio ser, da sua própria vontade, né? Então, escolhido pelo próprio Deus, escolhido pela sua própria vontade, nós somos escolhidos pelo próprio Deus para vivermos, para estarmos, para andarmos e para caminharmos com Ele cada vez mais. Bem, tem um texto também que é comparado a 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que é 2 Coríntios capítulo 5, se os irmãos puderem me acompanhar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Eu amo muito esse texto porque ele vai mostrar para nós o que Cristo fez por nós e o que nós temos que fazer por Ele. O texto diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, não somente o texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas também podemos pegar esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, para trazer para as nossas vidas que nós não pertencemos mais a nós mesmos. A nossa vida em si não pertence mais a nós, a nossa vida pertence a Deus. Nós não estamos mais cativos pelo diabo, nós não somos mais prisioneiros do pecado, nós agora somos servos de Deus, somos escravos de Deus para vivermos com Ele e adorarmos pela beleza de sua santidade todos os dias até a sua volta. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta singular, destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, irmãos, era um grupo de pessoas, era um grupo de irmãos de crentes que viviam nesta cidade, e este grupo de irmãos de crentes receberam a carta para serem pastoreados e para serem orientados pelo próprio apóstolo Paulo. Bem? Entendendo mais sobre isso, irmãos, é entender que tudo tem um propósito de Deus. Paulo mesmo preso, Paulo mesmo cativo em prisões, isso não trouxe para ele momentos, isso não trouxe para ele tristezas, isso não trouxe para ele circunstâncias da vida, para que ele viesse abandonar a fé, e abandonar a obra do Senhor. Tudo que ele fez foi por amor, tudo que ele estava fazendo ali era por amor, e é necessário que nós, nos tempos atuais, venhamos fazer também. Venhamos fazer para que Deus venha a ser glorificado, e venhamos fazer para que a vontade de Deus esteja sempre nas nossas vidas. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Amém? O terceiro subtópico, irmãos, na verdade o terceiro tópico, nós iremos encontrar o propósito e mensagem. O primeiro ponto do terceiro subtópico diz o seguinte, o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras, em que Paulo, porém, nos capítulos inicia a carta e percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, que praticavam as religiões místicas ou os mistérios da magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por causa do apóstolo Paulo, mostra aqueles crentes de Cristo que estão no controle do universo inteiro através da vontade do próprio Deus. Existe um ponto aqui muito importante a ser tratado, que nós temos que prestar bem atenção. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. E isso, irmãos, mostra o controle do nosso Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Não importando o que aconteça, Ele sempre estará no controle de tudo.
Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade de bebidas ou bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Se você for pegar Efésios capítulo 4, lá do verso 20 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo vai mostrar as pessoas que tinham vidas passadas, de como elas viviam e de como elas devem viver agora em Cristo Jesus. Então ele mostra que as pessoas no passado viviam uma vida errônea, uma vida errada. Vamos acompanhar na Bíblia, Efésios capítulo 4, ele vai dizer do verso 25 em diante, é do verso 20 em diante, mas eu vou começar do verso 25, diz assim: por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem eirados, mas não pequem, ireis, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem é necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em outras traduções, como a NVI, vai dizer palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados até o dia da vossa redenção. E aí o texto continua, mas eu só quero trazer esses versículos para que a gente venha entender qual era o propósito dele, qual era o propósito de identificação destas pessoas que viviam uma vida passada e agora já não vivem mais. Estão agora numa vida presente, estão agora numa vida futura com o próprio Deus. E é como o próprio apóstolo diz, ele crê e acredita que isto vai acontecer, mas que os irmãos, no mundo espiritual, nós estamos assentados nas regiões celestiais, crendo num Deus poderoso, crendo num Deus soberano. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. O plano universal aqui é o plano de salvação, bom? Plano de salvação que o próprio Cristo, ele coloca naquela cruz. Se você for ler João capítulo 12, verso 32, o texto lá vai dizer que quando eu for levantado, atrairei a muitos para mim. E ali o texto traz uma visão da cruz, mas essa visão da cruz que o texto traz, mostra para nós que ali há um complemento total para todos aqueles que creem no nome do Senhor e que creem em sua palavra. Bom, sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Então, irmãos, conhecendo mais sobre a carta aos Efésios, se você tiver tempo, tiver coragem, vontade, desejo, leia a carta aos Efésios, tire um tempo, leia esses 6 capítulos. Você vai entender que estes 6 capítulos eles estão recheados de revelações, recheados de conteúdo e de ensino para as nossas vidas. O segundo subtópico do terceiro ponto, a mensagem, vai nos dizer o seguinte: a mensagem de Efésios gira em conta de suas temáticas de Jesus Cristo, né? E a cabeça, ele mostra que Jesus Cristo é o cabeça, ele mostra que Jesus Cristo é sobre tudo e sobre todas as coisas. A igreja, o corpo, e assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo subtópico, o terceiro ponto, nos mostra o seguinte: a mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Amém? São 5 pontos que são muito importantes. São 5 pontos que descrevem a carta aos Efésios, que descrevem o que o livro de Efésios vai trazer para nós de ensinamento. Bom, então se você for ler a carta aos Efésios, trate de trazer para a sua vida alguns ensinamentos que o próprio Deus trouxe para o apóstolo Paulo para passar para a igreja de Éfeso. E isso para nós é de grande ensino, é de grande ajuda. Bom, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina e fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do modo que se espera que a igreja faça. Tudo isso é uma instrução do próprio Deus para as nossas vidas. Instrução essa que nós temos que ter todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Bom, então o próprio apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Éfeso, para os cristãos que estavam em Éfeso. Nós estamos aprendendo através da graça, pela palavra do nosso Senhor, e através dessa palavra nós cada dia mais iremos cumprir, iremos crer, iremos trazer a prática para as nossas vidas. Bom, devemos cumprir e devemos fazer com que nem Tiago diz, né? Não podemos ser somente ouvintes, mas devemos ser também praticantes da palavra do próprio Senhor, tá bom? E por último, para finalizar, meus irmãos, a conclusão. A aula foi bem simples, porque ela é uma aula simples, é uma aula bem dinâmica, mas a conclusão para nós finalizarmos. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, suas exortações no que impelem a viver em santidade e alicerçarmos em Cristo, a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas, aonde nós aprendemos, que está escrito lá em Efésios capítulo 6, o verso 10 em diante. Então, irmãos, esta foi a primeira lição, uma lição bem simples, uma lição que traz para nós um ensinamento bem breve, bem prático. A carta aos Efésios, ela é dividida em 2 partes, né? Tem a primeira e a segunda parte. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda do capítulo 4 até o capítulo 6. Bom, então se você for ler bem direitinho, leia, introduza e traga para a sua vida um aprendizado e mais um ensino para cada um de nós, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem na paz. Cremos que nós iremos continuar dando as lições da revista pelos vídeos, pelas videoaulas, e cremos que Deus irá lhe trazer a instrução que nós precisamos para as nossas vidas, tá bom? Um grande abraço, fica na paz. Quero encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa e poderosa presença, estamos aqui, Deus, para Te agradecer por esta aula, por este ensino. Estamos aqui, Deus, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Toma a mente, o coração de cada um daqueles que irão ouvir, que irão aprender sobre esta aula, e que nós iremos cada vez mais praticar o que a Tua palavra nos ensina para praticar. Fica conosco, nos dá um resto de dia maravilhoso em Tua presença, pois é isso, Deus, que nós choramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, fica na paz.